Seria ele Deus dos deuses, Reis dos reis e Senhor dos senhores? Teria sido ele o princípio, o início, o meio, o fim de todas as coisas? Aliás, quem foi Anu? Amigos, eu vim aqui no wordstory.org para a gente poder entender um pouco sobre quem foi Anu, né? Eu vou ler aqui junto com vocês. Definição. Por Joshua de Murray, traduzido por William Vieira, publicado em 20 de janeiro de 2017. Anu, também conhecido como An, é um deus do céu dos primórdios da Mesopotâmia que mais tarde foi visto como pai dos deuses, ou seja, o principal, né? No caso, então, seria o deus dos deuses e governante dos céus, uma posição que passou para o seu filho Enlil. Para quem não sabe, Enlil é irmão de Enki. Enki criou Adão, tá? Você lembra que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele? E na palavra Deus, naquela tradução, é Elohim. Elohim é plural, ou seja, deuses. E são dois irmãos, Enki e Enlil, tá? Ele é o filho do casal Ansher e Kishar, céu e terra respectivamente. O segundo filho do casal primordial, Apsu e Tiamat. Originalmente ele era uma divindade suméria do céu conhecida como An, que significa céu, mencionada pela primeira vez por escrito durante o período dinástico inicial, 2900 a 2334 a.C. Daí vem a questão Anu, Anunnaki, ou seja, aqueles que vieram do céu. Mencionado pela... isso aí eu já falei, que foi adotado pelos acadianos por volta de 2375 a.C. como Anu, céu e todo-poderoso. Ou seja, Anu, pai de Enki e Enlil, Deus dos deuses. E estes deuses criaram nós, né? Aliás, criaram toda uma linhagem até chegar na gente hoje, o ser humano, Homo sapiens, como a gente é hoje, tá? Essa é a história, né? Que aqueles que manipularam a história não te contam, sobre a verdadeira origem da humanidade. E sim, somos descendentes, né, de Anunnakis. E nós também temos no nosso DNA humano e DNA reptiliano, tá? Mas o que? Deixa eu ver aqui, que eu esqueci de mencionar assim. Vamos lá. Sargão da Acádia, nascido em 2364, veio fazer 2279 a.C., mencionou Anu e Anana em suas inscrições como legitimadores de seu governo ou como ajudantes de suas conquistas, enquanto estabelecia o Império Acádio e mantinha a ordem. Na maioria das vezes, Anu é representada na iconografia simplesmente por uma coroa em um trono, simbolizando sua posição como rei dos deuses, ou seja, Deus dos deuses, né? Rei dos reis. Uma honra e responsabilidade posteriormente conferidas a Enlil, Marduk, filho de Enki, e o deus da sabedoria, absurdos assírios que se acreditava terem sido elevados por Anu e abençoados por ele. E essa questão Deus dos deuses, Rei dos reis, é justamente pelo fato de Enki e Enlil serem filhos de Anu. Anu, né, o pai, e Enki e Enlil, os filhos. Eles reinavam aqui, governavam também a terra, né? E a terra também tinha seus respectivos reis, digamos assim, uma questão de hierarquia, reis menores, etc, etc, etc. Gente, é muito complexo para entender, até eu às vezes me confundo, né? Por conta de crenças que eu já tinha, é um pouco difícil de assimilar as coisas, mas a gente vai entendendo aos poucos. Sua consorte é Antu, também conhecida como Uras, deusa da terra, e entre seus muitos filhos estão os Anunnaki, ou seja, os deuses da terra e juízes dos mortos. Anunnaki são aqueles que vieram do céu para a terra. E Nizaba, deusa suméria da escrita e da contabilidade. Ele também é apresentado como marido de sua irmã Ki,
terra, né? De quem nasceu seu filho Enlil. Embora Anu não apareça com destaque em muitos mitos, ele é frequentemente mencionado como uma figura de fundo. Isso se deve ao fato de que, com o progresso da veneração ao deus, ele se tornou cada vez mais distante, inicialmente um deus do céu e um dos muitos deuses mais jovens nascidos de Apsu e Tiamat. Anu gradualmente se tornou o senhor dos céus acima do céu e o deus que ordenava e mantinha todos os aspectos da existência. Alguns conhecem ele como Anu, ou outros, né, como Hunabiku. Eu conheço como Yao, né? Enfim, os nomes são vários. As culturas, a maneira de se explicar, etc, etc, etc. E a história vocês já sabem, né? Vamos lá. Tem mais coisas pra gente falar sobre Anu. Com Enlil e Enki, Anu formou uma tríade, ou seja, trindade, e governava os céus, a terra e o submundo em uma versão, ou em outro o céu e a terra. Ele também foi listado entre os deuses mais antigos dos 7 poderes divinos: Anu, Enki, Enlil e Inanna, Nanna, Nirusag e Utu Shamash. Embora ele seja raramente o personagem principal de um mito, quando aparece, desempenha um papel importante mesmo quando esse papel pode parecer menor. Engraçado, turma, que estes nomes aqui, mencionados, vou repetir: Anu, Enki, Enlil, Inanna, Nanna, Nirusag e Utu Shamash, dá no total de 7. Vocês lembram daquilo lá no Apocalipse, os 7 espíritos, né, do Eterno? Pode ser que eles sejam um conjunto de líderes galácticos, de líderes, enfim. Olha aí, só juntar as peças do quebra-cabeça que a gente vai entendendo aos poucos como que funciona. Embora ele seja raramente o personagem principal de um mito, quando aparece, desempenha um papel importante, mesmo quando esse papel pode parecer menor. Ele é mencionado em alguns dos mitos mais conhecidos na Mesopotâmia, incluindo Gilgamesh, Enkidu e o mundo inferior, epopeias de Gilgamesh, o mito de Adapa e o Enuma Elish. Vamos dar continuidade aqui para a gente concluir. Anu no Enuma Elish. O épico babilônico da criação Enuma Elish é a história do nascimento dos deuses, da formação do mundo e dos seres humanos. No início havia apenas as águas turbulentas do caos, que se dividiram em um princípio masculino, Apsu, simbolizado pela água doce, e um princípio feminino, Tiamat, água salgada. Esses dois deram origem a Lahmu e Lahamu, divindades protetoras, e Ansha e Kishar, que governaram os deuses mais jovens. Esse grupo mais jovem não tem muito o que fazer e por isso se diverte de várias maneiras que acabam irritando Apsu. Ele não consegue dormir à noite devido ao barulho e eles o distraem durante o dia. Ele acaba decidindo, após conversar com seu conselheiro, que deve matá-los. Olha, gente, que macabro, né? Aí tem toda a história, mas enfim. O que eu queria trazer para vocês referente a Anu, enfim, era isso, né? Para que vocês possam captar a mensagem. Porque, infelizmente, tem muitos grupos de pessoas ainda que limitam o conhecimento a apenas um livro, e vocês sabem muito bem de qual livro que eu estou falando, né? Enfim, não vou falar para não dar problema, porque tem muita gente que vai nos comentários, né, perder tempo discutindo com quem não perde tempo discutindo com ninguém. Enfim, é isso. E não se esqueçam, deixem a opinião de vocês aqui nos comentários e sejam sensatos, tá bom?